Deus é bom. Existem algumas coisas que, graças a Deus, a maior parte das coisas que todo cristão concorda, né? E eu creio que todo cristão concorda que Deus é bom. Infelizmente, grande parte deles não tem entendimento ainda da bondade de Deus, é diferente. Aliás, isso é comum acontecer nas igrejas, né? No meio cristão. Graças a Deus, foi embora uma zoada grande. O que é comum? Presta bem atenção. É que quase todo mundo concorda com quase todas as coisas, mas a gente tem essa dificuldade de viver e saber de coração o que é que nós estamos aprendendo na igreja. E é muito simples de entender porque há essa dificuldade. Porque tudo no cristianismo é por meio da fé. Tudo que você vem fazer, que você crê, tudo que você concorda, e até mesmo que discorda, você discorda, mas sabe que os outros creem naquilo que você discorda. Então tudo é pela fé, e às vezes nós não concordamos porque nós não cremos naquilo, seja isso verdade ou não. Exemplo, a gente crê que os dons não pararam, eles estão fluindo ainda, os dons do Espírito, amém? Mas tem irmãos nossos que acreditam que eles pararam, então eles não acreditam na continuidade dos dons. Então tudo é uma questão de fé ou de falta de fé. E muitas pessoas dizem Deus é bom, mas esse é um caso mais sério ainda, porque tudo que você vai receber da parte do Senhor depende de você crer também na bondade dele. E infelizmente muita gente concorda, Deus é bom, mas as pessoas têm a sua própria noção de bondade, né? E acha que, por exemplo, por Deus ser bom, ele vai ir de encontro aos próprios princípios dele. Ele não vai fazer isso, é justamente porque ele é bom que ele não vai contra os princípios dele. Amém? Vocês estão entendendo? Então tem pessoas que pensam assim, eu vivo no pecado mesmo, eu sou pecador mesmo, o que é que eu posso fazer? E Deus é bom, ele entende. Então fica querendo dizer que a bondade de Deus vai passar uns panos quentes assim no pecado da pessoa, como se bondade fosse deixar tudo para lá, né? Mas Deus não quer que a gente viva no pecado, porque Ele sabe que a gente vivendo no pecado vai ser ruim para a gente. Amém? Vamos dar um exemplo assim, você tem filhos, quem tem filhos aqui, né? Quem tem, né? Quem não tem, vai ter um dia, ou é filho de alguém, porque ninguém nasceu de chocadeira aqui, todo mundo nasceu de um pai e de uma mãe, né? Então, por ser filho de alguém, e por ter no futuro filhos, e tem também os que são filhos, que têm pai, ou aliás, os pais que têm filhos, sabe que você quer ser bom para os seus filhos, não é verdade? Todo papai e mamãe aqui quer ser bom para o filho, não é? Você ama os filhos, né? Hoje a gente está dizendo para Thalita e Tisa que tudo que nós fazemos é em primeiro lugar para Deus e em segundo lugar por elas. Porque nós amamos antes de tudo o Senhor e depois os nossos filhos, não é verdade? Mas pensa bem, nós somos, vamos supor, o Senhor é bom. E vamos colocar agora do ponto de vista de nós, né? Nós somos pais que queremos o melhor para os nossos filhos. Mas pelo fato de você ser um bom pai ou uma boa mãe, isso significa que você vai dizer, como eu sou bom, então já que meu filho quer ir tomar droga, e por eu ser bom, eu tenho que ter misericórdia dele, então eu vou deixar ele tomar droga. É mais ou menos isso aí, né? A bondade do papai e da mamãe não é prerrogativa para que o filho faça o que quiser se sustentando nessa bondade. Por quê? Porque a bondade do papai e da mamãe é porque quer o melhor para o filho. E o papai e a mamãe sabem que o filho indo para as drogas vai se arrebentar. Então, se você é filho, saiba que seu pai e sua mãe quer que você esteja na igreja ou busque ao Senhor, porque ele sabe que se você não fizer isso, você vai morrer, você vai se arrebentar. Seu pai, sua mãe foi assim também.
E você quer isso para os seus filhos. Então, às vezes as pessoas não entendem a bondade de Deus. Acha que, hoje em dia, nos dias de hoje está isso, né? As pessoas querem fazer de tudo e achar que esses crentes aí não são de Deus não, porque se eles fossem de Deus, eles saberiam que Deus é bom e que vai amar todos do jeito que são. Não, Deus ama todas as pessoas, Deus ama o pecador, Deus ama o pior pecador do Brasil, do mundo. Ele ama todos e Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e que sejam salvos. O que essas pessoas precisam entender, infelizmente até alguns crentes, é que existem princípios bíblicos que existem na Bíblia porque Deus quer o melhor para a sua vida. Diga, Deus quer o melhor para mim. Amém. Então existem coisas que nós seguimos, não é porque nós somos religiosos. Nós seguimos porque entendemos que essa é a vontade de Deus. E Deus é bom. Amém. E um desses princípios chama-se fé. E você sabe que a gente tem ensinado muito sobre fé aqui. Mas é incrível, quanto mais a gente ensina sobre fé, parece que as pessoas estão mais precisando de fé ainda. É uma fome grande. E a Bíblia diz que a única forma de fé vir é pela palavra. Não tem outra forma da fé dela vir e dela ser fortalecida. E a fé vem pela palavra, antes de tudo, porque a palavra é santa, ela é viva e ela é eficaz, mas também porque você reconhece que ela é isso. O que de certa forma é uma outra forma de fé também. Primeira fé que você tem que ter é crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se você não crer, não vai brotar fé no seu coração. Amém? Vocês estão entendendo? Então precisamos não só crer na palavra, mas crer que ela é a palavra de Deus. Essa é a base da base. A base de todas as bases é essa. Primeira coisa que você tem que fazer é crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu creio, Então vamos fazer a didática de Jesus, né? Porque Ele é o maior exemplo para nós, né? Não é verdade? Quem concorda aqui que Jesus é o maior exemplo? Então vamos seguir a didática de Jesus. Jesus dizia assim para os seus discípulos: vocês, por que dizem Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Pronto, o nível de Jesus é logo esse. Então vamos seguir a didática de Jesus. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, por que não procuramos seguir exatamente o que ela diz? Porque se não seguirmos o que ela diz, estamos mentindo, dizendo que consideramos ela a palavra de Deus. Fazendo aqui agora a didática de João. Como assim didática de João? Ele diz: se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, faz dele mentiroso. Então, estou repetindo da mesma forma que João disse. Se você diz que crê que a Bíblia é a palavra de Deus e não segue o que ela diz, você está dizendo mentira. Então veja que antes de tudo, a primeira coisa que a gente tem que crer é que a Bíblia é eterna, maravilhosa, eficaz. A gente precisa entender que isso não é um livro com exposições de teologia, é muito mais do que isso. A Bíblia é viva, ela é eficaz, ela tem poder de mudar, ela tem poder de gerar fé. Mas diante disso chegamos a um outro ponto também. Se fé vem pela palavra e a gente tem que crer que a Bíblia é a palavra, se a gente não se alimentar dessa palavra, não vai ser gerado fé. Não sendo gerado fé, a nossa vida começa a cair. Irmão, eu sou pastor. E eu tenho 30 e quantos anos, 37, 38 anos de crente. Não é? E eu te digo, se eu passar um dia, 2 dias sem ler a Bíblia, que graças a Deus já faz tempo que eu fiz isso, mas as poucas vezes que eu fiz, me fez muito mal. Me fez muito mal. Então eu não me meto, eu ouso a fazer isso, porque a minha vida depende da palavra.
Amém. A Bíblia chega ao ponto de dizer: seca-se a flor e a erva seca também, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Simplesmente ela está dizendo, ainda que o mundo se acabe, as palavras de Deus vão continuar, vão sempre permanecer. É na palavra de Deus que há escrito sobre o que nós vamos ter aqui, a ceia. É na palavra de Deus que fala coisas como os dízimos, as ofertas. É na palavra de Deus que fala sobre o amor de Deus, sobre a comunhão que nós devemos de ter. É na palavra de Deus que nós temos vida. E lá em 1 João, João diz assim: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, que é baseado nessa música que nós cantamos aqui. Essa é minha vitória. Diga, é a minha fé que vence o mundo que vem contra mim. Veja que está diferente essa declaração, né? É a tua fé que vence o mundo que vem contra você. Ela não vai vencer o mundo dos outros. Vai vencer o que vem do mundo contra você. E é a tua fé. Então você é responsável para alimentar a tua própria fé. Nem é a tua esposa, nem o teu esposo, nem papai, nem mamãe, nem filhinho, ninguém, é você. Porque todo mundo sabe aqui esse ditado que se diz por aí, né? Cada cabeça é um mundo. Então, cada cabeça é um mundo a ser vencido pela sua própria fé. Amém? E sabe que muitas das dificuldades que nós temos com relação ao mundo, eu não estou nem falando do diabo. O diabo a gente já sabe que é o nosso inimigo. Mas muitas das dificuldades que nós temos com relação ao mundo, você vai concordar comigo. Muitas delas vêm de pessoas. É ou não é? Se não existissem pessoas usadas pelo diabo, ou usadas em circunstâncias para ir contra você, você não tinha problema contra o mundo. Você tem problema contra a enfermidade, contra o demônio, mas não contra o mundo. É verdade ou não é? Então isso já nos mostra outro detalhe, que a nossa fé não só é para você crer na palavra, não só para você crer para vencer o mundo, mas essa expressão vencer o mundo envolve uma atitude de fé com relação às pessoas. Está comigo aqui? Não se desconecta não. Uma relação, uma conexão de fé para você usar com relação a pessoas. Porque eu te digo, quase tudo de ruim que acontece com você, quase tudo, não tudo. Às vezes tem um acidente, tem uma doença, uma dificuldade financeira, mas mesmo essas coisas, quase todas elas envolvem alguém que acidentalmente ou propositalmente foi colocado contra você. É verdade ou não é? E é aí que a gente entra no outro ponto, que é o principal. Grande parte da tua fé prática, principal do ponto de vista prático, tá? Grande parte da tua fé prática vai ser usada para você amar as pessoas. Por isso que Paulo disse lá em 1 Coríntios 13, quando ele começa 1 Coríntios 13, ele diz, agora eu passo a vos mostrar um caminho sobremodo excelente. Ele está dizendo o quê? O que vai fazer funcionar para você realmente ter uma vitória no mundo, ter vitória no mundo, é usar a tua fé para amar as pessoas. Porque se você não usar a tua fé para amar, você não vai perdoar. Você vai ficar com um monte de trava no pescoço. Sabe como é que é, né? Aquele nó que dá quando a gente tem um susto ou uma raiva bem grande, não consegue nem engolir. De quem já teve isso aqui. Dá uma trava assim. E você vai ter travas contra as pessoas. Travas nos dois sentidos, né? No sentido brasileiro e no sentido português. No sentido brasileiro, trava é alguma coisa que está atravessando, mas no sentido português, trava é freio. Eles não têm essa palavra freio, eles chamam travas.
Então você vai ter não só algo atravessado contra as pessoas, mas você vai ter um freio com relação às pessoas também. Então você tem que aprender muito sobre fé, para poder praticar fé, para poder viver, querido. Porque senão a vida da gente fica um tormento. E a vontade que você vai ter é ficar isolado dentro de casa. Acredito que muito da depressão que as pessoas têm é um problema de relacionamento. Um desânimo profundo e uma vontade de não sair de dentro do quarto. Por quê? Porque a pessoa tem travas. A pessoa está com dificuldade de amar as pessoas, está com dificuldade de amar muitas vezes a si mesmo. E eu te digo, irmãos, a Bíblia diz lá em Romanos 5,5 que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Mas também ela ensina em Gálatas 5 que o fruto do Espírito é amor. E o Senhor Jesus Cristo disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Logo, amar é algo que é um verbo usado para algo chamado amor, que já está dentro de nós. Mas para eu usar esse verbo, para que esse verbo seja uma palavra prática, porque esse é o sentido da palavra verbo. Verbo é o quê? É uma palavra que tem uma ação, que denota uma ação. Amar, trabalhar, fabricar. Para que eu realmente, isso se transforme em um verbo que tem uma ação, eu preciso saber o mecanismo de como é que funciona o amor. Porque se eu estou tocando violão, eu vou fazer o verbo tocar. Mas para eu executar o verbo tocar, essa palavra gerar essa ação, eu tenho que saber tocar. Porque se eu não saber tocar, eu não toco, eu faço um barulho aqui, bum. Eu vou barulhar. É ou não é? Então eu preciso saber como é que funciona esse mecanismo chamado amor. Porque se eu não souber, eu não vou amar. Eu vou esperar sentir algo. E eu te digo, irmão, a maior parte das coisas que a gente sente quando o diabo usa pessoas, não é amor, é outra coisa. É vontade de bater, é vontade de xingar, é vontade de se afastar, é vontade de se isolar, é ou não é? É vontade de responder, é vontade de ficar calado. Essas são as vontades da carne. E Paulo já advertiu lá em Gálatas: a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos contra si. E ele diz que você deve fazer a vontade do Espírito para que você não faça a sua própria vontade. A sua vontade é a vontade da carne. E a vontade da carne é não amar ninguém. Todo mundo está me entendendo aqui? Nós vamos participar da ceia e precisamos resolver isso nas nossas vidas. De uma vez por toda, decidir. Eu decido amar. Sabe, irmão, em Deus é mais ou menos assim. Vou dizer aqui, parece uma coisa exagerada, né? Porque tem isso também, é uma modinha que existe por aí. Aliás, essa modinha existe desde quando eu me converti, em 1980. Toda vez que a gente quer ser intenso em Deus, o povo diz: está sendo fanático. É uma moda que existe no mundo, né? Mas vai parecer fanatismo. Mas as coisas em Deus só funcionam assim, porque isso é fé. Então, o que é que eu vou dizer? Você tem que amar profundamente, mesmo que você morra. Você tem que adorar a Deus, mesmo que você morra. Você tem que pregar o Evangelho, mesmo que você morra. Você tem que ser fiel até a morte. Os limites do cristão é até a morte. Então não é estranho quando a gente começa a não ter paciência com as pessoas. Eu sei, irmãos, que existe isso é a nossa carne, né? Então precisamos exercer fé, diga, exercer fé, para amar, diga, para perdoar.
Toda vez que você não estiver entendendo alguém ou tiver com dificuldade com alguém, a pergunta que você deve fazer a você mesmo é: se Jesus estivesse aqui, o que ele faria no meu lugar? Aí se você responder, mas é Jesus, então você já está errado, porque não entendeu o seu papel no corpo de Cristo. Você é Jesus aqui na terra. Você é Jesus, pode não ser para mim, mas vai ser para alguém. E é para mim também, eu só estou dizendo para você entender como é que é a colocação. Você vai ser Jesus para alguém porque você faz parte do corpo de Cristo. Então Jesus conta com você. Quem tem coragem de fazer assim, coloca a mão assim no seu coração e diz: Jesus conta comigo. Ele tem coisas que a Annalise vai fazer que eu não vou poder fazer. Tem coisas que o César vai fazer que eu não vou fazer. Aliás, você já deve ter visto isso acontecer. Isso significa que cada um aqui é Jesus. E por ser Jesus e por ter sido depositado o amor de Deus no seu coração, você tem sim condições e equipamentos dados por Deus para amar qualquer pessoa. O que falta muitas vezes é a nossa decisão de seguirmos em fé, de crer e dizer: eu perdoo em nome de Jesus, ainda que eu seja envergonhado, ainda que eu seja humilhado, ainda que todo mundo pense que eu sou um bobão, mas eu vou continuar perdoando. É assim que você tem que agir. Amém? Mas para isso você tem que aprender sobre fé. Tem esse texto que eu citei de 1 João. Mas, irmãos, a fé, ela tem voz, e essa voz só se manifesta por uma atitude interna de convicção. Muitas pessoas dizem que têm fé, mas não são convictas, porque se fossem convictas, nada abalaria. Vamos lá para Romanos, capítulo 17. Aliás, capítulo 4, que capítulo 17? Só tem 14 capítulos. Romanos 4, versículo 17 ao 21, diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e que chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos de idade, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. E presta bem atenção nesse versículo 21. Estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometera. Você pode dizer comigo: ele estava plenamente convicto. Sabe, no grego, no original, essa palavra aí, estando plenamente convicto, essas três, é uma palavra que significa preencher-se completamente de convicção. Tem que haver convicção. Se não houver convicção, você não vai perseverar. E não perseverando, você vai naufragar na fé. E naufragando na fé, você fica com essa cara de que parece que está tudo ruim, que nada funciona. Mas sejamos sinceros, isso é uma batalha interna de cada um. Eu não posso batalhar esse bom combate da fé pela Ruth nem pelo Edu. E eles não podem por mim. Amém? Não sei se você consegue entender isso, mas eu vou procurar fazer você entender. Eu, como pastor, foi colocado sobre mim uma responsabilidade sobre essa igreja. E como pastor, e como todo pastor quer que a igreja seja abençoada, que a igreja cresça, que tal. Só que a gente como pastor, a gente
tem essa responsabilidade, mas eu quero que você entenda que a nossa responsabilidade não é só o grupo todo, mas é individual. Então, muitas vezes um pastor sofre demais, porque eu sei que o Eduardo vai decidir pela própria vida dele, eu sei que a Ruth vai decidir pela própria vida dela, né? Que o Paulo vai decidir pela própria vida dele, eu sei que ele é responsável pelas atitudes dele, eu sei que a Ruth é responsável, eu sei que o Edu é responsável pela própria vida dele, mas um pastor sente mais ou menos a mesma coisa que um pai sente ou uma mãe quando o filho vai para as drogas ou para a bebida, quando alguém da igreja se afasta dos caminhos do Senhor ou não quer seguir a Bíblia. O que você, eu sei que, graças a Deus, pelo menos espero que ninguém esteja passando por isso, mas você já se colocou assim, se o seu filho estivesse na bebedeira, na droga ou qualquer uma coisa desse tipo, o que é que você se sentiria? Você não só se sentiria triste, mas eu garanto que você se sentiria culpado. Ou não é verdade? Todo pai, toda mãe, a primeira coisa que diz é, o que foi que eu errei? É verdade ou não é? E mesmo que alguém diga, não, mas o filho tem a sua cabeça e faz o que faz, mas a pessoa pensa isso. Por quê? Sabe por que pensa isso? Por causa do amor que o pai e a mãe têm pelos filhos. E eu, como pastor, vou dizer uma coisa, toda vez que eu vejo que alguém está se afastando, ou que não está crendo, ou que não está correto em alguma área, às vezes bem visível para todo mundo ver, às vezes imperceptivelmente, mas eu como pastor, eu tenho um chamado de Deus e eu percebo quando as pessoas não estão bem. Da mesma forma que você, papai e mamãe, que não tem o dom de pastor, de pastora, mas você percebe quando seus filhos não estão bem. Ora, se no campo emocional, um papai e uma mamãe sabem que o filho não está bem, agora você imagina um pastor que tem um dom espiritual. Logo, eu quero que vocês entendam que dói muito no meu coração quando eu percebo que uma ou outra pessoa está meio estranho, está meio assado, está meio desanimado. É muito doloroso para a gente, querido. E eu fico me perguntando o que foi que eu errei. E mesmo que você diga não errou em nada, mas eu sinto isso assim como você, pai e mãe, sente com relação aos seus filhos. E isso é um sentimento que Deus colocou nos pastores para que eles tenham cuidado da igreja de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Por isso que a gente fala tanto, por exemplo, sobre fé. Porque eu sei que muito do mal que está acontecendo com você é porque talvez você ainda não tenha entendido, ou não tenha sido perseverante o bastante, ou talvez você não tenha praticado, ou você não tenha aprendido, eu não sei. Porque você sabe o que é que sai da sua boca quando você está no seu trabalho, no seu colégio, escola, universidade, qualquer lugar. Você sabe o que é que sai da sua boca. E você sabe muito bem que quando a gente está nesse ambiente aqui de unção, é tudo maravilhoso. Oh, eu confio em ti. Amém, pastor, amém, que palavra maravilhosa. Quando você vai para a sua casa, e vai para o trabalho, e vai para a universidade, aí é a verdade. Aí vai mostrar se você realmente está praticando a palavra. Porque lá no mundo, a lei é outra. Ninguém tem misericórdia. E mesmo os que têm misericórdia e que amam você e que te ajudam, não entendem vida espiritual, não entendem o que é ser filho de Deus, não entendem sequer o que é bondade de Deus. Amém? Vocês estão aqui comigo? Então precisamos praticar essa palavra, irmão. Eu, como um pai espiritual na vida de vocês, estou dizendo, pratique em nome de Jesus, para que você tenha dias melhores, para que você precisa se manifeste, para que a direção venha, que você precisa, para que a provisão se manifeste, para que a cura brote em todas as áreas, seja não só no corpo, mas também na mente. Para que a cura brota, precisamos ter um coração correto diante de Deus e entender que Deus não é inimigo de você, não está castigando você, Ele te ama, Ele quer o melhor para a tua vida, e é por isso que Ele usa a palavra dEle para falar e exortar você, para que venham tempos de refrigério,
Ele está dizendo hoje tão claramente como ele sempre disse: confessa a minha palavra, declara a minha palavra, todos os dias, até que, e se tiver de morrer, morre, mas continua firme a Deus. Eu não me esqueço do que aconteceu e que está aí na sua Bíblia, lá no livro de Daniel, com Sadraque, Mesaque e Abednego. Acho aquela declaração o maior exemplo para nós, porque eles três estavam na fornalha de fogo, irmão. Ninguém aqui passou por um negócio desse, não. E eles disseram logo ao rei, ao Nabucodonosor, eles disseram: saiba, rei, que o nosso Deus, ele é poderoso, mas ainda que ele não nos salve, ou seja, ainda que a gente morra, nós vamos continuar sendo fiel a ele. Porque se Deus não é poderoso para salvar a gente de qualquer situação, que Deus é esse? Então estamos crendo no engano. Como sabemos que ele é real, e que Jesus é real, e que o Espírito é real, então seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem que nega a presença e a existência dele. Ele é o nosso Deus, irmãos. Ele é poderoso para agir em toda e qualquer situação. Continua firme, não se dobre diante da mentira, não se dobre diante do materialismo, não se dobre diante da incredulidade. Porque nesse mundo que reina o materialismo é a incredulidade. É verdade ou não é? Esse é o mundo onde vale quem tem dinheiro, ou vale quem é mais famoso. No mundo é assim, mas no nosso mundo, que é o reino de Deus, não vale quem é mais famoso e quem tem mais dinheiro, não. Aqui quem vale para Deus é todo mundo que recebeu Jesus como Senhor da sua vida. E a forma e o mecanismo para que o melhor de Deus se manifeste na nossa vida é a gente crer, é fé. Mas para que a fé se manifeste, inclusive para amar os outros, precisamos estar plenamente convictos. Plenamente convicto, diga: eu estou e estarei plenamente convicto. E no original significa se encher de convicção. É fazer como Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Ainda que eu morra, mas eu vou continuar dizendo a verdade. Não estou nem aí, Satanás, não estou nem aí. O que acontece é que vai acontecer o que Deus disse na sua palavra, e é isso que eu confesso. Nós somos povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva dele. Nós somos seus filhos, nós não fomos abandonados nem enxortados, nós somos filhos de Deus e jamais seremos abandonados. Isso não é uma mera mensagem emotiva de algum pregador, isso é o que a Bíblia diz, irmãos. É essa Bíblia que você diz que crê que é a palavra de Deus. Amém? Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, então vamos crer no que ela diz. Porque temos certeza, por exemplo, que a Paloma ia ser sempre abençoada. Não foi que vocês confessaram? E a coisa era bastante difícil, porque tinha que pegar um pai e uma mãe para todos os irmãos. E Deus abriu a porta lá nos Estados Unidos. Vamos ter notícia do futuro de Paloma. O como ela está uma bênção, como ela é uma bênção. Porque eles confessaram isso, eles creram nisso. Quando você crê, você entrega na mão do Senhor. E Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse na sua palavra. E Ele cumpre o que Ele disse porque Ele é Deus. E Ele é o teu Pai. Amém. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 4, 13. Criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso que nós falamos. Isso significa que quem crê, fala. Então, voltando àquele ponto que eu te disse. Eu sou um pai espiritual para vocês, e eu tenho cuidado para a vida de vocês. Se algo não vai bem com você, é o momento de você se perguntar: você tem falado a palavra de Deus?
Ou você só fala quando está aqui na igreja? Ou tem gente que pega, põe um som no carro, e aí tem uma música lá, canta e diz, eu estou falando. Só na hora que está cantando, você tem que estar falando em todo momento. Quando a tristeza bater, fala a palavra de Deus. Quando o cansaço bater, fala a palavra de Deus. Quando o desânimo bater, fala a palavra de Deus. Quando a solidão bater, fala a palavra de Deus. Quando a sensação de que está todo mundo contra você bater, fala a palavra de Deus. Fala a palavra de Deus, fala a palavra de Deus. Nós falamos aqui aquilo que o Rick Renner fala. Tem gente que é tão desligada das coisas de Deus, quando a gente diz Rick Renner, diz, é aquela dupla sertaneja. Eu nem sei que dupla sertaneja, para você ter ideia, porque eu nem quero saber de dupla sertaneja nenhuma. E às vezes, infelizmente, eu digo uma coisa, é aquela dupla sertaneja, rapaz. Então, Rick Renner, você não sabe, é um pregador americano, que tem uma obra missionária na Rússia, e ele tem muitos livros, e ele é especialista em grego, e é um homem muito, eu não sei se fala prolixo quem escreve também, ou é só quando se fala, tu sabe, prolixo, eu não sei, ele escreve muita coisa, e ele é especialista em grego, e ele disse uma coisa a respeito daquele versículo de Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Está aí, Lili? Põe aí. Isso aí. A palavra de Deus é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos, propósitos do coração. Essa palavra no grego ali, espada de 2 gumes, ele diz que no original grego esse significado não é 2 gumes, porque gumes que a gente fala é 2 fios, né? É uma faca que tem 2 fios, é uma espada, corta de um lado, corta do outro. Mas na verdade, no original grego está falando que são 2 bocas. Aí a pessoa pensa, 2 bocas numa espada? É por isso que foi traduzido como 2 gumes. Mas o original significa 2 bocas, e aí a gente entende. Por que a palavra de Deus tem 2 bocas? Porque a primeira boca é a de Deus, que Ele falou e está escrito na palavra. A segunda boca é a sua, que vai confirmar o que Ele disse. E Deus precisa da minha boca? Precisa. Quer ver? Vai lá para Ezequiel capítulo 37. Versículo 1 ao 10. Olha o que é que diz aqui. Vou ler aqui em cima mesmo. Tenho aqui, mas eu vou ler. Veio sobre mim a mão do Senhor, isso é uma tipologia de poder, de unção, a unção de Deus, ou o poder do Espírito. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Vai para o outro, irmão. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Próximo. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Veja bem, é como se Deus dissesse aqui para você, filhinhos, estou te mostrando, tu está no meio da situação difícil, tu está com dificuldade financeira, dificuldade emocional, ou o que for, qualquer dificuldade. Esse é o vale dos ossos secos teu, na tua vida. E aí Deus chega hoje e diz para você, né? Edu, aquela dificuldade que você pediu oração, né? Faz você entrar no meio da olhada, dificuldade, aí Deus diz para você, acaso essa dificuldade pode ser revertida? Aí o que é que você diz? Como o profeta fez, Senhor, já que tu está falando, tu sabe muito bem, tu és soberano, tu és onisciente, tu sabe de todas as coisas, né? Aí o que é que Deus disse para ele? Vai para o 4. Disse-me ele, profetiza, ou seja, fala a estes ossos e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmão, osso não tem ouvido, assim como a figueira lá de Marcos 11, 14, também não tinha ouvido. E Jesus disse, nunca mais alguém seque, alguém pega coma fruto de ti. E aqui o profeta começa a falar, vai o outro, irmão, 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis.
E aí você sabe, o resto entrou o Espírito do Senhor moveu-se entre os ossos e aí eles reviveram. Mas o que eu estou querendo dizer para você é, Deus tem poder para reviver um vale de ossos secos? Tem ou não tem? Deus tem poder para mudar a situação da tua vida? Tem ou não tem? E por que Ele mesmo não faz? Ele espera que você fale. É porque a palavra de Deus tem duas bocas, irmão. A segunda boca é necessária porque é a boca da tua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como diz Paulo, de Deus nós somos colaboradores. Lavoura de Deus sois vós. Por isso que você é Jesus aqui na terra, não só na parte prática de ajudar as pessoas, mas você é Jesus para abrir a boca e falar o que a palavra diz. Agora, seja sincero, porque Deus conhece o seu coração, Ele conhece o meu e Ele conhece o seu. Seja sincero com você mesmo, já que vai requerer sinceridade de você e você vai participar da ceia daqui a pouco. Seja sincero, você realmente tem falado a palavra de Deus para mudar essa situação financeira na sua casa? Você realmente tem falado para mudar a situação emocional, familiar, ministerial, de trabalho? O que for que você está precisando? Seja sincero, porque aí eu vou ter que dizer o que o profeta Jeremias disse. Estava tudo devastado, ele tinha falado a palavra de Deus, ninguém ouviu, aconteceu o que estava profetizado. E aí ele disse, de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Porque desde que a pregação da palavra da fé sendo pregada aqui em Maringá, nós temos falado sobre fé. Então não é por falta de aviso, talvez seja por falta de prática. Isso vale para você, isso vale para mim. Amém. Eu estou fazendo assim não é porque eu preciso do seu amém, não é porque você precisa abrir a boca também, é duas bocas. Palavra de Deus é duas bocas e o pregador está falando a boca de Deus, então você tem que dar o amém, que é a segunda boca, está entendendo? Eu falo da parte de Deus e você responde com o amém, é duas bocas. Concordo, amém, que assim seja. É isso mesmo. Não é interessante? Por que Deus colocou na palavra dele, amém? Não precisava. Você já observou que se não fosse a Bíblia, ninguém dizia essa palavra, amém? A gente só sabe que existe essa palavra, amém, que significa assim seja, porque está escrito na Bíblia. Agora, não é interessante, para que pôr isso na Bíblia? É como se precisasse de alguém responder. Porque Deus simplesmente podia dizer, eu faço isso, eu faço aquilo e faço aquilo. Pronto, acabou. Mas por que tem que ter o amém? Porque é a segunda boca, o povo tem que concordar. E nas declarações do povo de Israel diante das procissões, isso, porque não existe só procissão católica não, né? Procissão é uma reunião de grupo de pessoas para um fim de acordo com a Bíblia. Então haviam procissões do povo de Israel indo para o templo e os levitas diziam, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O povo dizia, amém, amém, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o povo dizia, amém, amém. E por que Deus precisa que o povo diga amém? Porque é a segunda boca, irmão, que demonstra a vivacidade da palavra de Deus. Então, não só você tem que dizer amém aqui, mas você tem que dizer na sua casa. Deus está dizendo, eu te abençoei com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, e você precisa dizer, amém, é isto mesmo, eu sou abençoado. Não importa o que os outros pensem de mim, não importa o que o diabo pensa de mim, não importa o que a minha mente mesmo já pensou de mim, o que importa é o que Deus diz na sua palavra. É isso que eu vou crer, é isso que eu vou declarar. Vida cristã é uma vida de equilíbrio, irmãos. Presta bem atenção nisso. Porque o que a gente vê é pessoas desequilibradas. A balança pende para um lado ou pende para o outro. Então, existe o desequilíbrio do que é fé.
Existe a turma da banda de lá que diz que fazer esse tipo de atitude como a gente está fazendo aqui é um tipo evangélico centrado na vontade do ser humano e não na vontade de Deus. E eles argumentam dizendo que não leva em consideração a soberana vontade do Senhor. Então eles foram para o outro extremo e se esqueceram, por exemplo, que quando um cego está lá em Jericó e diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim, e Jesus foi lá e trouxe cura, e aí? Então o cego estava querendo que fosse feito um evangelho centrado na pessoa? Existem necessidades, irmãos, e foi para isso mesmo que o Filho do Homem veio ao mundo, para desfazer as obras de Satanás. Jesus veio para curar, Jesus veio para salvar, Jesus veio para mudar situações, e Ele derramou do seu poder e espera que nós creiamos nesse poder e nessa palavra para sermos luz do mundo, irmão. Então o equilíbrio de um lado, o outro lado, o desequilibrado, é quando as pessoas querem usar a fé para carimbar e testificar seus próprios projetos, seus próprios sonhos, e não ouve a direção de Deus. Então, vida cristã é vida equilibrada. É uma vida em que você honra a Deus sobre todas as coisas. É uma vida em que você ouve a direção de Deus. E honrando a Deus e ouvindo as suas direções, você também é plenamente convicto na palavra para ser luz do mundo, para fazer a diferença no mundo e para fazer a diferença na sua própria vida. Porque você não vai conseguir fazer no mundo aquilo que não faz na sua própria vida. E agora vi agora que teve um domingo de noite que eu disse exatamente essa mesma frase há mais ou menos uns 4 meses atrás. Não sei se alguém aqui vai ter o feeling de lembrar disso. Na hora que eu estava dizendo, o Espírito me fez lembrar que eu disse essa mesma coisa. Pareceu um déjà vu. Você não vai conseguir mudar o mundo através do Evangelho se esse Evangelho não muda você. E mudando você, não está sendo centrado na pessoa. Não tem nada a ver. Amém, irmãos? Diga comigo: eu não estou só. O Senhor está comigo. Ele é o meu Pai. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Redentor. Ele cuida de mim. Ele me ama e derramou do seu amor em mim. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Vamos participar da ceia. E na ceia nós lembramos, fazemos memória exatamente desse ato de amor. Não é interessante? Jesus Cristo disse assim, que todos nós quando fizermos isso, comer do pão e do vinho, vamos lembrar dele e vamos fazer isso em memória dele até o dia em que nós vamos comer com ele lá no arrebatamento lá. Agora presta atenção, a ceia não é meramente um ato religioso, a ceia é um ato de comunhão com Jesus. Vou dizer de novo, parece que me pegou. A ceia não é um ato religioso, nem santificador só, nem purificador só, nem de ministração da palavra só. A ceia é, antes de tudo, um momento de comunhão e de amor com Jesus. É por isso que quando ele é respeitado, honrado, adorado e reconhecido na ceia, cura se manifesta. Quando a gente fala dos elementos do pão e do vinho, a gente está falando de quê? De Jesus. O corpo de Jesus, que foi partido por nós, e o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. Isso é um ato de comunhão com Jesus. É por esse motivo que qualquer um que come do pão e bebe do cálice indignamente é réu do corpo. Por quê? É como se não estivesse considerando a presença de Jesus. Está todo mundo aqui?
Então nós não estamos sozinhos, Jesus está no nosso meio. Eu tenho absoluta, mais de 100% de certeza, irmãos, que quando estivermos com o Senhor lá no céu, cada um de nós vai lembrar de algum episódio na nossa vida em que a gente estava em algum culto e ouviu alguma palavra, e você vai perguntar a Jesus, por que não aconteceu isso? Ou por que estava assim? Por que eu estava sozinho ou sozinha? Por que não aconteceu isso? E aí ele vai mostrar para você o momento em que você recebeu uma palavra em algum culto. Eu tenho 100% de certeza. Sabe por quê? Porque muitas pessoas vêm para o culto e a sensação que muitos têm é que Jesus não está aqui, que a gente está fazendo algo religioso, uma espécie de clube gospel. Mas Jesus vai mostrar isso para cumprir o que Ele mesmo disse na sua palavra. Ele disse, aonde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. E quando a gente chegar lá e disser, cadê tu? Ele disse, olha aí onde eu estava. Ele vai mostrar. Eu estava falando com você naquele domingo de noite lá em Maringá e você não ouviu? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão chegar naquele dia diante do Senhor Jesus e dizer, Senhor Jesus, que coisa boa está comigo. Eu só quero que tu me responda uma coisa. Por que Jesus? Que naquela noite eu estava chorando. Senhor, fala comigo. E por que naquele outro dia eu estava assim? E eu cheguei na igreja, Senhor, fala comigo. E aquele profeta veio e profetizou para meia dúzia de pessoas, mas não falou comigo. Jesus, me explica, por que tem uns filhos que tu parece que ama mais e tem outros que tu parece que nem liga? Eu tenho absoluta certeza que Jesus vai dizer, quando foi que eu não estive ao teu lado, ou não falei com você? E você vai dizer, naquele dia, Jesus, que eu estava sozinho ali atrás, ninguém falou comigo. E nem você me ouviu voz nenhuma de você falar. E ele vai dizer, e aquele versículo que o pregador disse, tal e tal, foi de quem que veio? Foi para você. Tenho certeza, 100%, irmão. Porque lá ele vai testificar de quantas vezes falou com você aqui. Porque é a palavra dele, ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Foi ele que disse, não é Paulo nem nenhum. Foi ele que disse isso, irmãos. Se ele disse, ele está conosco. Se ele disse que estaria onde 2 ou 3 estavam reunidos, ele está aqui agora, falando com você. E no dia do juízo nós vamos ter que ouvir, e vai abrir uma tela assim, e você vai ver o momento. Porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele mesmo disse. E da mesma maneira que Ele vai mostrar que Ele falou com você, Ele vai mostrar para você que te deu ferramentas e te deu palavras para você viver o melhor dele aqui nessa terra. Apenas creia no Senhor, creia na sua palavra, creia nas profecias, creia no que foi escrito a seu respeito, creia, fale conforme o que você crê, seja a segunda boca que vai confirmar aquilo que está escrito, seja a segunda boca. Até quando, pastor? Até que, se esse até que é 10 anos, vai ser até que. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Se eu morrer, mas eu continuo crendo. Se vai ser um dia, uma semana, um ano, 10 anos, não importa. Deus é fiel e verdadeiro. Isso se chama fé. É isso que é fé. É isso que é fé, irmãos. Porque se precisasse de coisas naturais para provar o que é Deus, não seria fé. Não seria fé. A fé é estar plenamente convicto. É a certeza de coisas que não se veem. Não é o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1? Irmãos, eu tenho absoluta certeza que nós vamos ter muitas surpresas lá no céu. E muita gente quando fala isso, pensa logo, fulano que a gente pensava que está salvo, mas não está. Ou fulano que a gente pensava que não está salvo, mas está. Mas irmãos, a surpresa não vai ser só para saber quem está e quem não está, não. Surpresa vai ser Jesus mostrando quantas vezes falou para você e você fez o ouvido moco e não ouviu o que ele disse. Lembra de Filipe? Jesus, está muito bom, coisa maravilhosa. Mas só tem uma coisa, só isso basta. Mostra o Pai, que a gente fica tranquilo, feliz.
Jesus olhou para ele e disse: eu estou esse tempo todo com vocês, vocês não sabem, não perceberam ainda que quando eu falo o Pai, é o Pai que está falando por mim. Vai ser desse jeito quando chegar lá. Jesus faz o seguinte: mostra só uma vez em que tu falasse. Aí ele vai mostrar mais de 500, 600 vezes que você estava no culto e ele falou com você. E era assim, é por isso que se chama fé. Você não está sozinho, cara. Você não está sozinho, não está. Como diz aquela música que uma vez eu falei aqui: You never walk alone. Você nunca anda e caminha sozinho. Jesus está sempre com você. Nunca estará sozinho, nunca, não importa o que aconteça. Você não está sozinho. É preciso a gente ter isso muito firmado no nosso coração, irmão, porque às vezes é muito fácil você pensar: Jesus está no nosso meio. Você está no meio de uma igreja de 1000 membros, quando sai dali, aí vem 300 com você para uma pizzaria. Aí você chega em casa, vem mais 10 que manda mensagem para você, e você parece estar sempre com alguém, né? Mas tem momentos na sua vida em que você está sozinho. E é nesse momento que você precisa entender que você não está sozinho. Você nunca vai estar sozinho, irmão. Nunca. Jesus está contigo. E eu falei algo lá na igreja eu estava em Cascavel e fui pregar no dia de ceia lá, semana passada. E a palavra que me veio foi solidão. E vou finalizar com isso. Deus me mostrou que há muitas formas de alguém estar sozinho. É fácil entender um viúvo sozinho, uma viúva sozinha, alguém abandonado sozinho, alguém solteiro sozinho. Mas sabe que tem gente que está casado com a esposa de lado e está sozinho? Tem gente que está cheio de amigos e está sozinho? Porque existem níveis de solidão. Às vezes você está com a sua esposa, com o seu esposo, e se amam, e conversam de tudo, e parece que está tudo bem. Mas tem um assunto, ou uma coisa, que você não fala com a esposa, ou não fala com o esposo, e você fica sozinho naquilo. E eu sei que o ideal é se comunicar, e deve se comunicar, mas o que eu estou querendo dizer para você não é isso aí. O que eu estou querendo dizer para você é que mesmo quando parece que você está sozinho nesse assunto, Jesus entende a tua solidão, porque Ele pagou o preço da solidão para dizer para você que Ele está junto com você, nos seus pensamentos. Vocês estão entendendo? Isso não quer dizer que Jesus está dizendo que viva sozinho mesmo, não fale com ninguém, não é isso não. O que eu estou dizendo é que Jesus sabe o que é melhor para você, mas que quando parece que você está sozinho, sabe, isso somente pessoas que pensam alguma coisa sozinhos sabem. Em todo tipo e todo nível de solidão, Jesus está contigo. Amém. Existe solidão da fé, por exemplo. Esposo e esposa, onde um está na igreja e o outro não está na igreja. Amém. Então, Jesus está contigo. Jesus entende os teus dilemas. E Ele quer te dar uma solução. Ele é a própria solução. Mas estou falando sobre solidão para que você entenda que você nunca está só. E que quando nós participarmos agora da ceia, pode até vir os diáconos. O Senhor está conosco. E vamos fazer isso em memória de Jesus. Lembrando dele, lembrando que Ele está conosco. E que tudo que era necessário para termos uma vida de piedade, reinando em vida, em alegria, já foi dado.
Se você está fazendo o tipo de oração, tipo assim, Jesus muda a minha situação, Ele vai mudar, querido, só precisa que você confie e creia nele de todo o coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará prevalecer a sua justiça como o sol ao meio-dia. Salmo 37. Ele vai fazer prevalecer.